Olá, a Bíblia no meu dia a dia está no ar. A gente começa hoje com uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Ninguém é capaz de penetrar tudo quanto há de maravilhoso na menor criatura de Deus, ainda que seja uma formiguinha. Então que o Senhor nos dê hoje essa graça de um olhar contemplativo que perceba a presença de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Afinal, Deus ele se manifesta nos detalhes. E o nosso estudo de hoje está em Romanos 8, de 18 a 39. Vamos lá, caderno e caneta na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos rezar então. Nós nos colocamos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos diante de Jesus Palavra, refletindo aí a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que nos fala tanto de uma vida no Espírito, nos fala do combate que vivemos no nosso dia a dia. Senhor, nós queremos pedir realmente a graça de ouvirmos o que o Senhor quer nos falar na Tua Palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre a nossa mente, abre os nossos sentimentos. Senhor, nós nos dispomos, eu me disponho, Senhor, a acolher aquilo que o Senhor quer me falar, aquilo que o Senhor quer falar no meu coração. Eu peço também, Senhor, nessa oração, que o Senhor alcance esta pessoa que está acompanhando o programa nesse momento, que possamos realmente deixar que a palavra de Deus ela entre no nosso coração e produza frutos. Amém. Vamos lá, leitura acompanhando com caneta, com a régua, leitura de Romanos 8, de 18 a 39. A esperança da glória. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Logo aqui no começo, um princípio eterno, porque os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Assim acontece no reino dos céus. Em seguida, um outro princípio eterno. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Um princípio eterno que rege o reino dos céus. Mas para a gente entender melhor, especialmente esse trecho aqui do versículo 19, a gente vai perguntar para o Padre Cláudio. Padre Cláudio, por que Paulo diz que toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus? Paulo, nessa belíssima passagem da carta aos Romanos, vai estender esta graça, a salvação, a redenção que atingem a própria vida humana, vai estender também à criação. E ele próprio vai dizer, a criação espera ansiosamente pela sua própria libertação, pela libertação dos filhos de Deus. Ou seja, Paulo vai aprofundar com os seus cristãos, demonstrando, primeiramente, a nós, pessoas humanas, de que o Espírito habita em nós. Porém, nem tudo ainda nos foi revelado, nem tudo ainda chegou ao ponto final. Nós vamos paulatinamente, ou seja, vagarosamente absorvendo e vivendo esta nova condição de filhos. Da mesma forma, vai dizer ele, a criação. A criação também foi atingida pela redenção de Cristo, mas nem tudo ainda está manifestado. E a gente pode perceber assim, algo de tão positivo em Paulo, do qual ele vai dizer, tudo aquilo que nós enxergamos à nossa volta, a criação, esta bela obra-prima de Deus, ela também espera ansiosamente por sua consumação, por sua libertação, pelo seu ponto mais alto. A gente não olha isso como sendo algo catastrófico, algo assim apocalíptico que nos causa medo. Não, Paulo tem uma mensagem muito positiva. Positiva tanto em relação a nós, filhos de Deus, como em relação à própria criação. Ela também, lá no seu íntimo, talvez lá no seu útero, ou seja, na sua interioridade, ela também geme, sofre por enxergar e consumar
a sua própria existência em Cristo Jesus. Obrigado, Padre Cláudio. E a gente continua a nossa leitura no versículo 20. Pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo. Um outro princípio eterno, aqui no versículo 24, pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto de esperança. Como pode alguém esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Um outro princípio eterno. E agora, a seguir, uma promessa de Deus. Da mesma forma, o Espírito vem em nosso socorro, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Uma outra promessa no versículo 28. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pois aos que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. O amor salvador de Deus. Depois disto, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que Ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E aqui nós temos um princípio eterno. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui encerra com um princípio eterno. Tudo isso, tenho certeza de que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui a gente conclui já perguntando para o Senhor. Que bom que a gente tem essa oportunidade de se colocar diante de Deus e perguntar para Ele: Senhor, qual a mensagem do Senhor para mim no dia de hoje? Maria também, quando apareceu o anjo, ela disse sim, mas antes também ela fez uma pergunta: mas como se dará isso? Então nós nos colocamos como Maria: Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, mas qual a mensagem, o que o Senhor quer para nós? Como se dará isso? E é interessante essa leitura, o que Deus me diz hoje. É muito bonito esse hino final aqui, do 31 ao 39,
onde fala do amor de Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus. Muitas coisas realmente aparecem aí como provações, como dificuldades, e tentam nos tirar do amor de Deus. Sofrimento, angústia, tribulação, perseguição, fome, perigo, espada. Mas qual a certeza que nos dá o Senhor? Em tudo isso somos mais que vencedores. Eu e você, meu irmão, somos mais que vencedores. É isso que o Senhor me fala. Rodrigo, você é mais que vencedor em Cristo. Como colocar isso em prática? Diante de todas essas dificuldades, não me abalar, mas confiar na vitória de Deus. Na vitória de Deus. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, nessa certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores, tá bom? Até o próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!